Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. E hoje um dia bastante especial, estamos recebendo aqui nosso querido amigo Silvio Contatti, arquiteto urbanista, empresário do ramo da construção civil, presidente da Associação Musical de Ribeirão Preto, a nossa querida e centenária Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que temos o maior orgulho, já há quase 8 anos o Silvio está lá, e especialmente para o nosso papo de hoje, presidente também do Instituto Ribeirão 2030, que tem feito aí no braço civil das organizações da nossa cidade um trabalho muito importante sobre os mais diversos temas da área da cidadania, para buscar trazer a comunidade de Ribeirão Preto, da sua região metropolitana, para lugares mais adequados na questão de transparência, de educação, de pensamento e planejamento urbano. Então, Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Brasil e que a gente possa aqui debater, conhecer mais sobre o trabalho do Instituto. Está comigo aqui também Rodrigo Forcinetti, meu companheiro de bancada, meu querido amigo e sócio de mais de 3 décadas, doutor Henrique Furquim Paiva, que também é membro do Conselho de Administração do Instituto Ribeirão 2030. Então, de vez em quando, a bola vai sobrar para você aí também. Tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, Silvio. Rodrigo, por favor. Prazer, Evandro, obrigado aí pelas preliminares, né? Sempre uma honra estar contigo aqui nessa bancada e hoje duas visitas ilustres, né? Silvio, uma pessoa que a gente tem uma admiração por todas essas funções desempenhadas em prol da comunidade ribeirão-pretana, da região, né? E o Henrique, nosso amigo, nosso sócio, também tem uma história bonita ao lado do Instituto. E como é de praxe, Silvio, a gente sempre pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história, para a gente ir aquecendo aqui a conversa. E é sempre um momento bacana, porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas, as funções desempenhadas, mas existe toda uma história que te trouxe até aqui, né? Então, fazendo as palavras do Evandro, muito obrigado por ter aceito nosso convite, obrigado para o Henrique também. Se você puder nos dar essas palavras iniciais, será um prazer receber. Muito obrigado por me receber aqui, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o Instituto Ribeirão 2030 e vamos começar falando um pouco de mim. Eu sou nascido aqui em Ribeirão e meu pai é médico aqui e já é falecido. Eu fui fazer faculdade de arquitetura e urbanismo em São Paulo e depois fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Eu morei há 6 anos lá em Filadélfia e lá eu trabalhei com desenvolvimento de áreas, planejamento e desenho urbano. E quando eu voltei para o Brasil, já casado, né, minha esposa também é arquiteta, a Fanny, ela é minha sócia lá no escritório de arquitetura, e a gente resolveu voltar para Ribeirão e trabalhar aqui, né? E aí foi aí que eu comecei a me envolver com as coisas da comunidade. Já entrei para o conselho da Orquestra Sinfônica, me interessei também pela música. Lá em Filadélfia a gente morava perto da academia de música lá, então a gente frequentava os concertos e tal. Aí eu falei, para mim foi uma ótima surpresa saber que a Orquestra de Ribeirão estava viva e funcionando. E aí eu me envolvi imediatamente. Aí quando eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhei na prefeitura alguns anos, dei aula, né? Fui professor da Moura Lacerda, depois fui professor na FAAP alguns anos depois, e comecei a trabalhar com desenvolvimento de projetos de urbanismo. Então, no começo a gente fazia projetos para clientes que eram os urbanizadores da cidade, aí os loteadores, né? E aí a gente fez vários bairros aqui na Zona Sul, principalmente. A gente fez Nova Aliança, o Nova Aliança Sul, Jardim Botânico, o projeto do Olhos d'Água é nosso. Legal. Depois a gente foi se envolvendo. E nesse processo eu comecei a participar de alguns empreendimentos, como sócio minoritário e tal, e aí acabei montando uma empresa de loteamento. Então, a Vila do IP Empreendimentos, ela nasceu para fazer o projeto da região lá do Golfe, né? Então,
começou com o IP Golf Club e com os condomínios e loteamentos que tem no entorno. E lá eu sou sócio do Caio Whittaker, que está comigo desde 97. Nós estamos naquele projeto desde 97, então daqui 2 anos vamos fazer 30 anos de projeto. Então, caramba! E por esse envolvimento com urbanismo e urbanização... Aliás, 97 ali era praticamente cana-de-açúcar. Era, né? Tudo cana. Era cana. E por estar envolvido nesse processo de interagir muito com a prefeitura e estar aprovando projetos e levando anos para aprovar um projeto e depois vendo as diferenças entre a cidade projetada e a cidade existente, as dificuldades de manutenção e tudo mais, eu sempre procurei me envolver nessas questões de discussão pública, né? Com o intuito realmente de tentar influenciar positivamente as políticas públicas ligadas ao desenvolvimento urbano. E aí que eu encontrei o pessoal estavam formando o Instituto Ribeirão 2030 justamente com essa mesma intenção, né? O Instituto ele tem como bandeira principal influenciar positivamente políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão de Ribeirão, né? Então já vou até emendar essa pergunta. Então, se vocês puderem, né, aí com o apoio do Henrique, contar dos momentos que antecederam a criação do Instituto, o Instituto hoje atuante, né, com uma relação direta com as políticas públicas que têm sido discutidas, refletidas para a cidade de Ribeirão Preto, né? Os problemas são gigantescos, né? Principalmente nessa questão envolvendo mobilidade urbana, que tem a ver com o crescimento da cidade. Então, conta um pouquinho da história do Instituto. Quantos anos de Instituto já? Começou em 2019. 2018. É 2018. 2018. Em 2019, nós já produzimos esse plano de cidade, que era, de uma certa forma, um resumo das discussões que aconteceram no primeiro ano, né? E lá naquela época, a gente achou que era muito interessante balizar essas discussões em cima das ODS da ONU, né? Que era um movimento mundial de discussão de temas relacionados à qualidade de vida que envolviam todos os aspectos das cidades, principalmente. Então, desde educação, segurança alimentar, mobilidade, saneamento, infraestrutura, desenvolvimento econômico, oportunidades de emprego e renda. Então, todas essas discussões sempre permeadas pela questão de como a administração pública pode ajudar ou atrapalhar esses aspectos, né? Então, sempre nos materiais que a gente leu na época, cartilhas da ONU sobre planejamento local e outros órgãos internacionais falando sobre essa questão do planejamento, a gente sempre esbarra nessa questão de como melhorar a gestão pública. E aí, alguns dos aspectos que a gente abordou lá nas ODS vinha disso: modernização da máquina pública, organização dos processos, transparência, governo aberto, democratização do acesso à informação e tudo mais. Então, isso tudo foi formando massa crítica para a criação do Instituto, e aí o primeiro documento é um apanhado geral sobre tudo isso, né? E você está desde o primeiro momento, Henrique? Eu estou. Inclusive, a gente fala que o momento de crise ele cria oportunidades, né? Então, naquela primeira eleição do Nogueira, primeiro mandato do Nogueira, eu encontrei com o Eduardo Amorim, lá no Marista. E a gente começou a conversar, porque estava todo mundo abalado com o que aconteceu na questão da Sevandija, né? Uhum. E eu acho que todos que estavam dispersos começaram a se reunir pensando em melhorar a cidade, porque a cidade estava em cacos, né, depois do que aconteceu. Uhum. E o Eduardo chegou para mim, naquele momento, a gente começou a conversar, a lamentar muito o que estava acontecendo em Ribeirão Preto, e ele chegou: o que você acha da gente criar um grupo para exercer a cidadania, para se aproximar do poder público de maneira propositiva, não só criticando, mas também indicando soluções, tudo.
Eu falei, nossa, Duda, seria muito bacana. Eu falei assim, eu vou pensar nisso. E daí a gente volta a conversar. E daí ele me ligou. Nós vamos fazer a primeira reunião do Instituto Ribeirão 2030. Não estava formalizado, né, Silvio? Não, estava nascendo. Estava nascendo. E eu comecei a ter mais contato com o Silvio, né, com o André Alimeri, com o Maurílio Biagi, outras pessoas que estão envolvidas, Heitor Massa, o Trevisan, o Dirceu, ele entrou depois, né? Mas aquele projeto foi muito emocionante, você ver o projeto nascendo, das pessoas falando, cada uma no seu setor, e o Silvio me impressionou muito com os relatos dele, dos problemas que estavam enfrentando aqui na parte urbanística, né, pela falta de planejamento, pela falta de investimento, né, da prefeitura. E eu fui aprendendo com cada um deles quais eram, de fato, os problemas da nossa cidade, né? E o grupo foi ganhando força até o dia que nós vamos formalizar, né, o Instituto. E ele foi formalizado. A reunião de fundação foi lá na Malbisa, né? Exatamente. Foi lá na Malbisa. Foi muito interessante. Então, estamos aí nesse projeto desde o início, aí, com vários trabalhos realizados. E você vê que cada aspecto que a gente olha, a gente encontra um fantasma, né? Justamente. Então, na época, a gente se deparou com as contas do IPM, por exemplo, que era uma bomba relógio. Que foi em 2018, 19, né? Isso aí, né? Foi o primeiro. As contas do IPM, depois o problema de falta d'água, depois a questão dessas obras de mobilidade, depois... E cada vez que a gente se debruça sobre um assunto, a gente encontra sempre esse problema da falta de visão de longo prazo, né? Que a gente atira para todo lado e a gente não tem um alvo definido. E enquanto sociedade, nós não tivemos a oportunidade de responder essa pergunta. Sim. Nós nunca tivemos um processo realmente participativo que efetivamente produzisse uma visão de cidade compartilhada. Então, nós tivemos tudo muito sempre segmentado, né? Nós fizemos, por exemplo, revisão do plano diretor e lei do parcelamento e uso e ocupação do solo. 2 documentos importantíssimos para qualquer cidade. 90 audiências públicas. Você não é capaz de apontar um resultado concreto dessas audiências. Nós estamos fazendo as coisas para cumprir tabela, para cumprir o rito que o Ministério das Cidades criou do que é uma audiência pública. Quer dizer, quando você faz a pergunta... Resultado efetivo. A pergunta mal feita não induz a resposta nenhuma. Então, nós ficamos cada um discutindo o seu umbigo e nós não temos uma visão de cidade que sirva para realmente guiar o desenvolvimento. E evoluímos em vários pontos com a legislação nova que veio dessas 90 audiências públicas. Exatamente. A gente podia ter deixado a lei antiga e arrumado alguma coisa. Na verdade, a gente compara com outras cidades, a gente agora está fazendo estudos sobre uma possibilidade de um órgão dedicado ao planejamento que tivesse fora da estrutura de secretarias do município, que tivesse uma certa independência e autonomia para realmente pensar a longo prazo, e a gente compara muito com outras cidades. A gente vê, por exemplo, que o plano de cidade, o diagrama, a ideia, o desenho de Curitiba está no papel desde 1960. Eles estão perseguindo o mesmo desenho há 6 décadas, mais de 6 décadas. Então, o famoso com o Jaime Lerner, né? Então, isso aí começou lá atrás com o Jaime Lerner. O Jaime Lerner era coadjuvante no começo. Depois ele assumiu o protagonismo, virou prefeito e fez a coisa andar, e depois foi governador e fez vários prefeitos e tal. E o Instituto se fortaleceu ao longo do tempo. Mas eu acho que muito mais do que isso, porque ele era um cara prático e ele conseguiu produzir muito resultado prático, né? Tanto no aspecto legislativo quanto concreto lá das construções, das obras e tudo mais. Mais do que isso, é a sociedade ver o resultado, né? Você vê que o planejamento, depois de 5, 10, 15, 20 anos, está
dando um resultado positivo e você está colhendo frutos do que foi planejado lá atrás. Voltando aqui e pegando o gancho nas ODS, né, lá na 17, um dos itens é a educação. Né? Isso. De quando o Instituto foi criado até hoje, sempre houve uma preocupação muito cotidiana daquilo que eu acompanho da atuação do Instituto no tema educação. Vocês veem que, ao longo desses anos, foi possível avançar ou a gente andou para trás? Qual é a visão do Instituto e o que ainda poderia ser feito, né, pela sociedade civil? Porque poder público a gente fica meio amarrado, né, aguardando soluções que nunca vêm. Né? Como é que vocês veem esse assunto? A maior frustração é essa, né? Querer ajudar e não conseguir. Né? Isso a gente enfrentou na última gestão. E agora a gente está tentando mudar isso, mas também ainda por enquanto não conseguimos realmente oferecer a ajuda que a gente acha que poderia. O ano passado nós fizemos um estudo comparativo de Ribeirão com outras cidades do mesmo porte no estado de São Paulo. Sorocaba, São José dos Campos, e a gente foi tentar ver o que estava acontecendo com o IDEB, porque é a forma de medir. Nós não temos o pé lá dentro da escola para poder fazer uma avaliação dos alunos. Precisa ir atrás de dados. Nós temos que ver os dados que estão disponíveis e que são públicos. Né? Então, depois nós vamos falar um pouco de transparência também, porque é um tema muito caro do Instituto. É a minha pergunta. Mas com relação à educação, em cima dos dados que a gente tinha, a gente descobriu que Ribeirão ele melhorou a sua qualidade, mas muito menos do que as outras cidades. As outras cidades avançaram muito mais. Então, assim, a sensação que a gente tem é que a gente está patinando. Tá? Melhorou as condições físicas das escolas melhoraram. Você tem hoje as salas de aula com ar-condicionado em alguns lugares, pintaram, conseguiram melhorar a instalação elétrica, tem a VCB de bombeiro, os uniformes estão lá, mas o aprendizado não evolui. Que é o principal, né? É óbvio que sem a estrutura física sequer é possível avançar, né? Porque numa cidade a gente não pode ser hipócrita também, né? E eu achei bacana essa tua colocação, que houve uma evolução na questão da estrutura, porque, como que eu vou motivar um aluno a estudar embaixo de um calor de 45 graus, porque temos crianças que estudam na parte da tarde, quer dizer, eu não tenho nem condições físicas. Então, acho que o primeiro passo, acho que é o básico do básico do básico, é ter uma estrutura condizente. Mas a cereja do bolo é justamente o conhecimento. O aprendizado. E isso a gente está tentando mudar agora, envolvendo um pouco mais a sociedade, porque nós não vemos nos pais de aluno essa demanda. Nós temos que pensar que existe uma desigualdade muito grande. Tremendo. Tem aluno que vai na escola para comer. Sim. Né? Se ficar em casa, passa fome. Então, isso faz com que os pais fiquem totalmente satisfeitos com uma escola que ensina muito pouco. Por quê? O menino está lá, ele está fechado lá, está alimentado, não está na rua, tem uniforme, não está na rua. Então, isso basta, mas não basta. O que a gente precisava levantar é que o potencial dessas crianças é infinito, desde que elas tenham condição de aprendizado. Quer dizer, alguém que está ensinando precisa puxar. Senão a coisa não anda. Aí nós ficamos patinando. Então, poderia ter melhorado muito mais. E numa cidade que tem excelentes centros de educação privados, né? E uma boa parte, a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade rica. Referência, né? Cidade Ribeirão que o ano passado foi o maior crescimento do PIB do Brasil, foi na região de Ribeirão Preto. E nós temos também formação de especialistas em educação. Sim. Nós temos um departamento da USP voltado para a educação. Eles fazem pesquisa sobre educação. Eles desenvolvem novos aspectos da educação que outras pessoas nem conheciam. Nós temos formação de pedagogos na Barão de Mauá, por exemplo. Nós temos bastante gente sendo formada hoje em dia e não estamos usando esse potencial. Né? Eu acho que assim, um dos papéis traçados na criação do Instituto. Aliás, eu queria depois entender, que vocês falassem um pouquinho mais do nome, né? Instituto Ribeirão 2030, porque 2030 e qual a relação com o projeto, mas
Eu acho que vocês descobriram muitas coisas nesses estudos que vocês fizeram, algo que está aí à disposição e que muitas vezes não é utilizado. Então, dentro de transparência, diretrizes, levantamento de dados, o que está aí que pode ser melhorado e que poderia viabilizar um apoio ainda maior da sociedade com relação ao exercício da gestão pública? Então, eu acho que a questão da transparência, que hoje a gente nem fala mais em transparência, a gente fala em governo aberto, né? Dados abertos, porque a sociedade pode ajudar a partir do conhecimento que ela tem, mas para isso ela precisa conhecer o problema, né? Não tem como você criticar ou ajudar a melhorar uma caixa preta que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, a nossa participação na gestão é de avaliar o que está acontecendo em cima dos dados publicados, né? Isso, a questão do governo aberto, dos dados abertos, política municipal de dados abertos, que é uma das nossas bandeiras também, é justamente para que a sociedade possa participar mais, né? Não tem como você falar de democracia sem divulgar os dados, né? Primeiro você precisa ter uma boa estrutura de coleta de dados e manipulação desses dados para criar gráfico, tabela, comparações, criar a série histórica dos problemas e saber como é que você está evoluindo ou involuindo, e isso precisa ser publicado. As pessoas precisam saber, olha, trânsito em Ribeirão piorou por quê? Tantos carros parados em tal lugar. A educação é a mesma coisa. Nossa educação piorou. Nós temos aqui uma nota X, agora eu tenho menos X. Então, tudo isso depende de conhecer os dados, né? Então, não é quando a gente fala de dados abertos, a gente fala de poder manipular esses dados com máquinas, por exemplo. Eu poderia pôr um robô lendo dados da prefeitura. Sim. E ele ficar me dando os gráficos e me apontando onde está acontecendo o problema. Eu não consigo fazer isso, tem muita coisa que eles publicam em PDF, é um negócio... isso para importar. Qual foi a percepção de vocês nessa busca? Ainda a gente tem muito que andar ainda. Nós avaliamos todos os portais de transparência da prefeitura. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não é escudo para esconder dados que são, por natureza, públicos. Ao contrário, a Lei da Transparência exige a publicidade. É ao contrário, exatamente. Já a Lei da Transparência, essa sim, cria uma plataforma a qual a prefeitura deveria se adaptar, e ela estando dentro desse formato, ela já ganha pontos com o Tribunal de Contas, ela ganha pontos na sua gestão junto ao governo federal. A prefeitura também tem a ganhar com isso, não só com a participação pública, mas também com relação à sua interação com o governo do Estado e o governo federal. E numa nota de 0 a 10 aqui para o município de Ribeirão Preto, nós estamos em quanto de transparência? 5,5. 1,5. Assim, ajudando bastante, né? Porque o Cristiano Pavini, né, que ele participa da Transparência Brasil. Sim. E ele está lá conosco. Ele fez um levantamento muito detalhado, que inclusive está ali com o Silvio, que o escritório até ajudou, né, na publicação. Sim. E ele fez uma série de apurações, né? Dentre elas, a falta de proatividade na informação, a falta de uma linguagem didática para o cidadão compreender a informação que está lá dentro, a falta de informação. Às vezes você busca, muitas informações não estão lá. Então, na realidade, o que se percebeu, a conclusão que se teve é de que não há transparência na cidade de Ribeirão Preto, né? Realmente você não tem uma cidade um portal completo, né, para você obter todos os dados que você precisa, de repente, para compreender a estrutura de Ribeirão Preto. A gente entende até que, eu particularmente entendo, que é até proposital isso, porque realmente... Era a minha pergunta. Mas é um problema estrutural ou proposital? Nós criamos um comitê, né? Isso aí tem dois, nós criamos um comitê, nós participamos da discussão, nós chegamos a criar uma lei. A ideia era criar uma lei de acesso à informação municipal, uma versão da lei federal aqui, onde a gente criasse a estrutura de divulgação de dados da prefeitura.
Não, tudo bem, a prefeitura não tem dados de tudo, ainda precisamos evoluir na coleta de dados, tem coisas que a gente precisa levantar. Mas tem coisas que a gente já até tem, mas está disperso, tem dados em todas as secretarias diferentes, cada uma tem o seu portal, você não sabe onde procurar, o formato é diferente de uma para outra, então é difícil. Se eu estou falando isso da transparência ativa, na transparência passiva é pior ainda. Vá tentar fazer uma pergunta usando a lei de acesso à informação e ver quanto tempo leva para ter uma resposta da prefeitura. Isso quando é positiva, né? Porque geralmente eles respondem que... Respondem outra coisa. Outra coisa. Você pergunta uma coisa e respondem outra. Quer dizer, isso teria que ser um canal livre, né? Eu não precisaria perguntar, eu precisaria ter o acesso imediato. Exatamente, mas o que as prefeituras em geral têm feito, e São Paulo, por exemplo, já fez? Quanto melhor a sua transparência ativa, mais fácil fica a transparência passiva. Sim. Porque ninguém vai te perguntar nada. O vereador vai entrar lá e vai ver. Isso, exatamente. Eu precisaria ter o canal de acesso. Exatamente. Não tem que ter uma pessoa dedicada a responder. E nessa análise comparativa que vocês fizeram, vocês levantaram alguma prefeitura que já pratica com índice de aceitabilidade, vamos dizer assim, num grau bacana? Tem vários. Eu acho que até a própria prefeitura de São Paulo já é um exemplo melhor. Legal. Pra você ter uma ideia, eles têm lá o 156, eles conseguiram tabular as reclamações. Até um exemplo que a Gabriela sempre cita que eu achei interessante. A Gabriela trabalha com a gente lá no 2030. Ela trabalhou em São Paulo na prefeitura e ela trabalhou no 156. Eles cruzaram os dados das reclamações do 156 sobre problema de acidente de ônibus com um ciclista. E os ciclistas, então, de posse desses dados, eles foram lá e criaram um programa de educação para o trânsito para os motoristas de ônibus. Como não matar ciclista. Né? E isso foi um programa. Isso ocasionou um programa. Então, coisas como essa você só tem quando você se debruça em cima de um dado específico. Ribeirão chegou a 700 mil habitantes, né? É uma cidade em franca expansão urbana, imobiliária, né? A gente acompanha isso, é muito claro, né? Vão nascendo bairros, né, na cidade, né? Vão nascendo condomínios horizontais, verticais, e esse urbanismo, especialmente no que toca um tema que o Rodrigo já colocou, que é o da mobilidade urbana, ele passa a ser um desafio das grandes cidades e de Ribeirão Preto também. Você é arquiteto urbanista, né? E teve uma experiência inicial da sua carreira fora do Brasil. O que funciona lá muito bem e que aqui não funciona, Silvio? O que você compararia? Assim? O que eu acho é que teve uma reação muito grande à cidade do automóvel. Eu ia dizer que de 40 anos para cá, lá da década de 80 para cá. Né? E o que se quer hoje em dia é gerar uma cidade mais compacta, mais eficiente do ponto de vista energético, onde as pessoas dependem menos do automóvel e até dependem menos de deslocamento. Sim. Elas andam menos, né? E mesmo andando menos, andam mais de transporte coletivo do que transporte, mas anda a pé, né? Se a gente olhar, por exemplo, a sociedade americana tem ainda, né, uma epidemia de obesidade, porque ninguém anda mais, né? As pessoas não circulam mais. E aí, por incrível que pareça, as cidades onde as pessoas andam mais são justamente as incrivelmente densas. Por exemplo, em Manhattan o pessoal anda mais do que nas cidades pequenas do interior, onde todo mundo faz tudo de automóvel. Por quê? É impraticável ter um carro. Sair de carro. Então eu costumava dizer, depende do transporte, né? Quando esse assunto começou aqui no Brasil também, que antes de melhorar vai piorar muito. E continua piorando. Né? Porque o que a gente tem que imaginar é que esses projetos, essas visões, essas ideias de longo prazo, elas têm que ter um poder de sedução. Né? A sociedade precisa comprar a ideia. Né? O cidadão não é herói. Não tem por que você falar para o cara
que ele é obrigado, podendo ter um carro, podendo pagar o combustível, que ele tem que ir a pé. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o ser humano sempre vai pela lei do menor esforço, ou pela lei do maior prazer, né? Conforme a gente olhar para as gerações aí. Mas, e aí, o que a gente pode fazer para criar uma condição prazerosa de se usar o transporte coletivo ou até o deslocamento a pé? Então, isso é uma coisa. Isso envolve tudo, né? É um projeto global, holístico, que envolve arborização, envolve calçadas que dá para andar, envolve leis de trânsito bem obedecidas pelo motorista, você não é atropelado, você não é assaltado, você não cai no buraco porque estava escuro. Quer dizer, tudo isso faz parte do conjunto da obra para ter uma cidade caminhável. Até os trajetos dos ônibus, né, Silvio? Porque em Ribeirão você não vai de um bairro a outro com ônibus, você tem que ir para o centro, daí pega outro ônibus para ir para o outro bairro. Então você não tem um planejamento que estimula a pessoa usar o transporte. Para você muitas vezes cruzar a cidade, você precisa pegar 4 ônibus. Sim. E é engraçado, porque eu me lembro da minha adolescência, eu morava nos Campos Elíseos, a gente pegava o Circular Jardim Paulista e o Circular Sumaré. O Circular Jardim Paulista ia num destino e o Sumaré exatamente no contrário. Você saía dos Campos Elíseos, você passava no Sumarézinho, na Vila Tibério, aí você subia aqui no alto da cidade, chegava no shopping, voltava pelo Irajá, passava no Jardim e o outro fazia o contrário. Então, você tinha linhas no passado que pensavam a cidade como um círculo. Se você for a Londres, o metrô de Londres, na parte mais central da cidade, ele é um círculo, né? E hoje você tem ferramentas de gestão para trabalhar essa questão muito mais baseado no software do que no hardware. Adaptar a cidade inteira para criar um corredor de ônibus foi uma grande ideia lá na década de 60, 70, no Jaime Lerner, em Curitiba, mas hoje em dia não é mais a forma como as cidades tratam o transporte. Hoje em dia as coisas têm que ser maleáveis, elas mudam. Os trajetos mudam de acordo com o destino. A pesquisa origem-destino hoje é feita em tempo real. Né? Por exemplo, São José dos Campos mede a quantidade de congestionamento na maioria dos semáforos da cidade. Então, eu tenho um centro de controle de trânsito que eu sei onde está dando problema. E eu posso fazer as mudanças de acordo com a necessidade. Então, hoje, você consegue ter uma gestão muito mais presente, muito mais em tempo real do que antigamente. Você ficar... Bom, imagina, você fazer um projeto de adaptação da cidade inteira para um sistema de transporte, você vai fazer... Só a pesquisa origem e destino levou 6 meses. Aí o projeto levou mais 1 ano e meio. Quando você for implantar isso daqui 2 anos, já mudou tudo. Hoje, desculpa, Evandro, mas dentro dessa linha de raciocínio, eu acho que assim, o metrô é impraticável, né? Eu acho que a gente não teria condições e eu acho que não seria sequer viável financeiramente para o tamanho do projeto que ele caberia aqui. Ônibus, eu acho que a cidade também ela tem... Qual que seria a alternativa que vocês veem nessa situação, senhor? Eu vejo... E qual a experiência também que a gente poderia, né? Eu vejo essa questão como uma questão de regionalização de serviços e emprego e a possibilidade de você realizar sua vida no entorno próximo. Então, quando a gente fala hoje em dia na cidade de 15 minutos, era aquilo onde você faz tudo o que você precisa fazer num raio de 15 minutos. Tem gente que é 15 minutos a pé, tem gente que é 15 minutos de bicicleta, tem gente que é 15 minutos de carro. Mas ninguém vai atravessar a cidade para ir trabalhar na Zona Norte ou ao contrário. Então, para isso, você precisa descentralizar a oferta de trabalho e descentralizar também os serviços. Então, você tem escola em todo lugar, você tem supermercado em todo lugar, você tem lazer em todo lugar. Então, a cidade é uma coleção de vilarejos.
E ela condiciona a iniciativa privada. Isso. Na verdade, a partir da hora que você vende essa visão, o mercado responde. Sim. O mercado responde porque a visão está sendo sedutora para o comprador. Sim. E aí, quem oferece o produto vai oferecendo a mesma coisa. As cidades, o Paris está tentando fazer isso. Eu quero fazer a cidade de 15 minutos. Tudo que eu consigo fazer no meu dia a dia é 15 minutos da minha casa. Mas esse é um desafio grande numa cidade que tem o padrão financeiro de Ribeirão Preto, porque neste modelo de urbanismo você precisa ter uma diversidade de camadas sociais morando junto. Sim, porque senão você vai continuar trazendo o cara da Zona Norte para trabalhar na Zona Sul. Exatamente. Como em São Paulo o cara sai da Zona Leste para trabalhar na Zona Leste, então não adianta nada. E eu sinto que as pessoas não estão... Eu acabo atendendo muito o mercado da construção civil, Minha Casa Minha Vida, habitação de interesse social, e o que eu mais percebo, e isso eu advogo no Brasil todo, você percebe uma resistência da população minimamente organizada, associações de bairro que lutam para que empreendimentos de habitação de interesse social não cheguem perto de você. Não quer aquilo ali. Então você tem é quase que eu vou exagerar aqui, você tem meio que um apartheid social. Se você não mesclar as diversas camadas sociais morando, você não consegue nunca fazer a cidade de 15 minutos. Não, e isso é um contraste com a natureza do que é a cidade. Uhum. Porque justamente a cidade é o ponto de encontro. Antigamente, o pessoal vinha da zona rural para a cidade para encontrar os outros. E esse encontro é o que dá a graça na vida das pessoas. Uhum. Por isso que a gente vê que os pontos de encontro coletivos que juntam diferentes classes sociais, diferentes idades e diferentes sexos e tudo mais, são os mais interessantes. Então é o estádio de futebol, é a praia, é o parque, né? É o bulevar onde todo mundo vai caminhar, bota um shortinho e um tênis, todo mundo é igual. Sim. Né? Então, assim, quando você tem esses espaços, você começa a mesclar. Né? E aí, a outra coisa é que nós precisamos ter um mínimo de qualidade. Né? Você não vai querer ter habitação precária do lado da sua casa, mas você pode ter habitação social com qualidade. Né? Então, a gente já tem alguns exemplos aqui em Ribeirão e a gente pode ter mais, né? Desde que seja feita de uma forma adequada, né? Com um projeto, com cuidado e tal. E eu acho que tudo é variedade também. Né? A cidade depende também de ter um pouco de variedade. Então é lógico, ainda vai ter a Casa do Rico, vai ter um bairro, mas as coisas vão se misturar um pouco mais. Né? Eu acho que a tendência é essa. Por exemplo, antigamente a gente falava que o shopping era lugar de rico. E hoje é um lugar de passeio para todo mundo. Sim. Se o cara não necessariamente compra nada, né? Mas vai passeia, ar-condicionado, vê o outro, encontra. Então faz parte. Né? Uma boa refeição. De serviço, você tem shopping em Ribeirão que tem agência do Poupa Tempo. Você vai, né? Passa a ser um centro de prestação. Polícia Federal. Federal para tirar passaporte. Você vê que Ribeirão não cuida, né, das suas áreas de socialização, né? Porque você tem o centro, que se fala sempre em revitalizar, em investir tudo. Esse investimento não acontece. O calçadão está lá com os problemas desde a época lá do 11, quando foi criado. Então, isso é uma questão também que a gente... As praças, muito, né, Silvio? Assim, com esse estudo que a CIRP fez do centro, né, financiou lá o pessoal do IPC, que fez um estudo sobre a qualidade e ocupação dos imóveis no centro, para ver realmente se existia um esvaziamento, se aquilo estava decaindo por falta de gente e tudo mais. E o que eles descobriram foi, para mim, uma surpresa. Na verdade, tem uma ocupação razoável. Sim. Muitos imóveis estão ocupados, só que assim, a faixa etária mudou. Sim. As pessoas ficaram velhas, os imóveis ficaram velhos. O pessoal não sai à noite. Sim. Então, fica deserto na rua porque está todo mundo em casa. Né? Agora, tem muito espaço de escritório vazio. Esses poderiam ser ocupados por habitação. Sim. Então, uma condição interessante com a legislação e incentivo à ocupação, reuso adaptativo, retrofit de antigas estruturas comerciais, industriais e de escritório para habitação é um caminho.
Nós fizemos a lei de ocupação do solo nova, não falamos nada de retrofit. Falaram nada de retrofit. Então, né, quem quer fazer isso não encontra amparo na lei, é difícil aprovar, você fica com as exigências como se fosse um prédio novo, né, de bombeiro, de escada, de egresse, até de garagem. Pô, se eu quero fazer um negócio no centro que é para você ir a pé nos lugares, por que eu tenho que ter garagem? Sim. Né? Então, assim, tudo isso encarece. Né? Nós vimos alguns exemplos de projetos do projeto Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo, sem garagem. É uma família tal, eles querem morar no centro, eles vão usar transporte coletivo e não precisa Tem demanda para isso. Ele não quer ter automóvel. Outro dia eu fiquei hospedado nesses prédios aí, que eu não lembro o nome. Estúdio, tipo um estúdio. Não, são prédios que eles são feitos para locar. E funciona como hotel. Mas isso é prédio. Né? Não colocam garagem. Não tem. Por quê? Porque tem um metrô do lado. Um quarteirão. Né? Lá no Brooklyn. Isso aí. Quer dizer, vai mudar para lá quem está familiarizado com essa situação. E por outro lado, você pega Ribeirão Preto, tem 700 mil habitantes, 600 mil veículos emplacados. As pessoas têm, assim, o poder público tem uma visão muito paternalista com relação ao mercado consumidor. O consumidor se defende. A porcaria não vende. Coisa ruim não vende. As pessoas não compram, sabe? Então não precisa ficar cuidando do coitadinho do consumidor. Ele tem um discernimento, ele sabe. Né? E a gente adotou agora, 50 anos depois, pelo tempo que você falou aqui, as faixas de ônibus exclusivas na cidade. E eu te confesso que, como motorista, usuário do trânsito, eu nunca sei se eu posso andar lá ou se eu não posso, porque está escrito preferencialmente para carro. Aí você encontra um carro passando, mas a maioria está fora dela. No começo você era multado. E aí, o que você faz? Então, quer dizer, não tem nem a comunicação adequada com a população sobre como aquilo deve ser utilizado. Né? Então, esse é outro aspecto do planejamento que eu gosto de destacar quando a gente fala nessa possibilidade de criação de um órgão de planejamento dedicado. Comunicação é parte muito importante do planejamento, porque as pessoas precisam saber quais as razões daquele projeto, aonde se quer chegar com aquele projeto, qual que é o objetivo a longo prazo e como ela pode ajudar. Porque senão a gente fica todo mundo trabalhando contra os projetos. Mas olha, esse projeto da mobilidade, por exemplo, que foi feito, o Plano Municipal de Mobilidade foi feito depois das obras. Já estava tudo contratado as obras, já tinha feito licitação, aí resolveram aprovar um plano de mobilidade. Então, quer dizer, não é fruto daquele plano. É fruto de um outro plano que existia anteriormente. Muito bem. Quando fez o plano de uso e ocupação do solo, a lei do parcelamento, uso e ocupação do solo, a gente ia trabalhar com a questão da densidade. Não fala nada dos corredores de ônibus, de transporte coletivo. Então, por exemplo, o Plano Diretor de São Paulo 2014, que foi uma mudança muito interessante, que depois já foi revisado, mas ele tinha uma organização territorial baseada nos corredores de alta capacidade de transporte coletivo. Olha, se você está a menos de X metros do metrô, você pode fazer prédio mais alto do que os outros. Né? Se você está longe, então você vai induzir o uso do automóvel, menos gente, densidade mais baixa, eu vou botar menos carro na rua. Então, assim, é uma lógica que faz sentido. E precisa ser comunicada, né? Porque o mercado aprende com a lógica. Se você falar que é assim que você quer a cidade, que a sociedade resolveu assim, o empreendedor vai tentar fazer assim. Quando eu olho para o futuro, assim, eu acho que cada vez mais esse é o papel do poder público e da gestão pública. Né? Você ser muito mais um canal de incentivo à iniciativa privada, porque até aquele Estado forte, robusto, que dava educação para todo mundo, que dava saúde para todo mundo. Infelizmente, eu acho que hoje é impraticável essa visão. Né? Então, já que é impraticável, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar condições e criar iniciativas para que
o mercado consiga responder a essas demandas sociais. E aí, como o tempo vai passando, a gente vai chegando já no nosso tempo. O que eu queria saber de vocês? Eu acredito que o Instituto Ribeirão 2030 ele foi projetado para imaginar como estaremos né, em 2030. Isso. Diante de todas essas análises, temos ainda mais 5 anos. Mas é logo ali, né? Não, mas passa assim, ó. Né? Basta lembrar que já temos 5 anos da pandemia, né? Parece que foi ontem. Nós estamos justamente agora debatendo essa questão da mudança do nome. Porque quando nós fizemos esse negócio 2018, a gente pretendia organizar tudo até 2020, aí a gente tinha 10 anos de projeto para chegar em 2030 e ver o que a gente consegue realmente influenciar das políticas públicas em 10 anos. Agora, a gente já vê que passa muito rápido, né? E tem uma resistência, né, Silvio? Tem a resistência ainda do poder público, né? Tem, assim... Não, nunca, né, ninguém quer mandar em nada, mas a gente gostaria muito mais de ter uma interação mais aberta, né? E ver algumas das ideias prosperarem em função de uma receptividade do poder público. Isso é principalmente nessa questão da lógica dos processos, né? Na questão da educação, na questão da transparência, na questão do planejamento urbano. São questões que a gente gostaria de ter a oportunidade de oferecer mais, porque a gente está levantando uma série de dados e conhecimentos e debate, conversa e tal, e o resultado disso não é proporcional ao trabalho que a gente tem posto nisso. E o tanto de gente envolvida, né? Assim, com capacidade, com intelecto bom, com tecnicidade. Né? Essa questão do planejamento urbano, eu acho que ela é a raiz de tudo, acaba sendo, né? Porque se você tiver um bom planejamento, você consegue desenvolver as outras competências aí da educação mesmo, da transparência. Tudo tem que ser planejado, né? Eu acho que a gestão municipal, ela tem esse papel, né? De olhar para o futuro e tentar fazer uma coordenação. Então, quando você tem um plano, uma visão, uma ideia de futuro, um alvo, você tem uma facilidade maior para articular os vários players que estão lá dentro da prefeitura na mesma direção. Agora, se você não divulga, se você não fala, se você não expõe, se você não se compromete com alguma coisa, como é que você vai falar que o secretário A e o secretário B vão na mesma direção? Porque não adianta, são pessoas. Né? São pessoas, cada um tem seu núcleo político, elas têm seus compromissos com deficiências, com dificuldades e tal. Então, essa liderança positiva, né, que eu acho que é até uma questão de amor mesmo, de você dizer, olha, é aqui que nós vamos, né? E aí a gente começa a facilitar essa articulação. A maior dificuldade que a gente tem na gestão é justamente a falta de coerência e articulação entre os vários órgãos. Eu sofro isso na pele aprovando projetos, pode levar 8, 10 anos para aprovar um loteamento, porque vai para lá, volta para cá, pergunta para cá, aí não quer escrever, manda para o outro e fica indo e voltando. Na dúvida, manda para a procuradoria. Vai lá. Então, muda a lei. Como é que eu falo? Por exemplo, alguém me pergunta, quanto tempo leva para aprovar um loteamento? Não sei. Ninguém sabe. É igual advogado, aí humanamente falando que a ação vai terminar. Quando vai terminar meu processo? Olha, meu amigo. Gente, muito obrigado. Nosso tempo muito aqui passa rápido, chegamos aqui. Eu queria primeiro agradecer ao Henrique por ter feito o convite ao Silvio. E agradecer, alegria receber o Silvio. Agradecer aí você, Silvio, por estar presente conosco. Eu queria, em nome do Pod Brasil, cumprimentar o Instituto Ribeirão 2030 na pessoa de vocês dois, pelo trabalho importante que faz, por fazer esse debate, né? E
E eu tenho certeza que se os resultados ainda não foram alcançados como se gostaria que eles fossem, né? De qualquer forma, o poder público sabe que desde 2018 tem um grupo de pessoas da sociedade civil com capacidade técnica, intelectual e vontade de trabalhar para pensar a cidade. Então, já é um grande diferencial. Alguém está tomando conta de alguma informação, pelo menos, e vai ser um canal de cobrança. Então, queria pedir para que vocês fizessem as considerações finais e, Rodrigo, depois você encerra o podcast. Por favor, Silvio, você pode. Bom, agradecer o convite e agradecer em nome do Instituto Ribeirão 2030 a participação também do Escritório Brasil Salomão no próprio Instituto, né? Em mais de uma ocasião a gente já usou a expertise de vocês também nos nossos projetos, e o Henrique tem participado com a gente lá assim mais assiduamente, né? Então é importante isso que vocês fazem também, esse tipo de debate aqui sempre enriquece e nós estamos à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Bom, o Instituto, quando a gente chama algumas pessoas para participar, e aliás todos se manifestam dessa maneira, é de que não tinha um motivo aí para acreditar no futuro melhor, né? Então, teve um depoimento muito bonito do Dirceu, quando nós convidamos ele, que ele falou nesse sentido, né? Então, acho que o Instituto, para a nossa visão, é essa esperança para o futuro da nossa cidade, melhorar, né? Eu não creio que conseguiremos tudo na nossa geração, mas pelo menos preparar para o futuro. Semente está plantada. E o sonho é contaminar o cidadão, né? Trazer o cidadão próximo do Instituto, né? Para acreditar também nessas ideias, né? Eu acho que o momento ele é oportuno, né, Henrique? Porque no momento em que as pessoas passaram a se desinteressar por política, muitas vezes você vê a pessoa, ela gosta de política, ela é uma qualidade técnica, uma competência, mas ela não quer ser prefeito, vereador, se candidatar para alguma coisa. E está aí, né? Institutos como Ribeirão 2030, ele é um canal, então, que sirva também de exemplo para que outros institutos sejam criados, para que outros canais de comunicação entre a gestão pública e a iniciativa privada e a sociedade, elas possam cada vez mais, né, ter esse elo de ligação. Então, fazendo as palavras aqui do Evandro, muito obrigado a vocês dois, parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. O Escritório Brasil Salomão continua à disposição e o Instituto Brasil Salomão também, criado no ano passado, também com um projeto focado em difusão de cidadania. Também já fizemos uma reunião recente agora com o Instituto Ribeirão 2030. Estaremos aí de mãos dadas para conseguir alcançar e, quem sabe, né, em 2030, colocar Ribeirão num patamar ainda melhor. Muito obrigado aí, pessoal. Bom, esse foi mais um Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. Tivemos aqui com o Silvio Contarte, com o Henrique Furquim, meu querido amigo Evandro, falando um pouquinho dessa bela história do Instituto Ribeirão 2030. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, mande o seu e-mail para o nosso contato, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Você acompanha todos os nossos episódios pelos nossos canais de streaming, o YouTube e o Spotify. Até a próxima.